Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Frank James Marshall contra Miklos Brody. Frank James Marshall, já falei bastante sobre ele aqui no canal, a gente já mostrou grandes partidas desse campeão dos Estados Unidos, que é um jogador na época ali, 1900, um jogador terrível, um dos melhores jogadores do mundo. E a gente tem o Miklos Brody. Rafa, nunca ouvi falar desse cara, pois saiba que ele é um jogador húngaro, muito forte, tá? Ele era tipo assim, terminou o torneio, quem ganhou? O Geza Maroksi, que tem nome de abertura, esses caras têm nome, Carl Schletcher, ele ficava em segundo, ficava em terceiro, tá? Então, assim, é um dos melhores jogadores aí de 1900, tá? Dessa época. E a gente tem essa partida aqui espetacular entre esses dois gigantes do xadrez mundial que aconteceu em Paris no ano de 1900, tá? Se preparem para muita emoção. Frank James Marshall abre a partida com o peão do rei E4 foi jogado. Temos aqui o lance E5 até aqui, uma abertura de peão do rei padrãozinho. Bora jogar uma Ruy Lopes, A6, a defesa morfe, bispo em A4, cavalo em F6, ataca o peão central. E aqui Roque foi jogado, uma variante muito conhecida, muito jogada até mesmo hoje em dia. Você deixa o peão para acelerar o desenvolvimento. E as pretas aqui preferem também desenvolver, seguem com bispo em E7. D4 abre a posição aqui, é bastante comum jogar torre E1, né? Protegendo aqui o peão central. É muito comum jogar dessa maneira, mas aqui D4. Vamos ver essa variante aqui então do Frank James Marshall. Seguimos com o Roque e agora temos aqui D5 atacando o cavalo e o cavalo volta para casa de B8. Hoje em dia os computadores apontam B5 aqui como o melhor lance dessa posição, tá? E também outro lance possível aqui, cavalo A5, que é um lance bem estranho, porque o cavalo fica sem volta e os computadores falam que é tão bom quanto o B5 aqui, é um dos melhores lances da posição, né? Estranho, né? E cavalo B8 é o terceiro melhor lance, que foi jogado aqui pelo Miklos. A partida seguiu com dama em E2, finalmente protegendo o peão central. E aqui D6, o bispo quer jogar C4, ganha um pouco mais de proteção aqui no peão central. As brancas já estão prevendo uma defesa francesa ao contrário aqui, não? As pretas vão querer jogar com o lance aqui F5 em algum momento, né? Então por isso C4 já protegendo o peão central e também evitando aqui o lance B5. Cavalo em E8 foi jogado imediatamente, o Miklos Brody ameaça esse F5, vai começar um ataque furioso na ala do rei. Frank James Marshall que se segure, bispo C2 foi jogado, F5 chegou, e aqui talvez você possa jogar alguma outra coisa, mas F4 é uma ameaça onde as pretas vão no longo prazo aqui explorar esse espaço a mais na ala do rei. Isso pode ser muito perigoso, vira tipo um daqueles ataques de defesa em dia do rei, alguma coisa parecida com isso, né? Muito parecido com a defesa em dia do rei. O Frank James Marshall não pode permitir isso. Segue com o peão toma, e depois de bispo toma temos mais trocas, e sim, é perigoso agora, esse peão tem um pouco de mobilidade. O Frank James Marshall precisa reforçar essa casa. Cavalo C3 foi jogado, cavalo D7 traz mais uma peça para o jogo, bispo em D2 conecta as torres, prepara para trazer mais peças e possivelmente um contra-ataque na ala da dama. Cavalo em F8, segue trazendo as peças para a ala do rei. Torre de A em E1, é preciso cuidar do centro também. E aqui cavalo G6 foi jogado, de olho na casa de F4. As peças do Miklos Brody estão chegando. Vocês viram a força desse cara, olha o que ele está fazendo aqui contra o Frank James Marshall. Marshall esboça um contra-jogo com dama D3, dama D7, abre o caminho para a torre, protege a torre em F5. E aqui cavalinho E4 foi jogado. O cavalo chega em F4 e na maioria das vezes, 90% das vezes, quando o seu adversário jogar cavalo F4, você vai ter que tomar esse cavalo, tá? É o chamado cavalo do Kasparov nessa casa. E é um cavalo muito poderoso, muito perigoso. Na maioria das vezes você tem que tomar. Bispo toma foi jogado, torre toma, e aqui o Marshall vai para um aparente contra-jogo com o cavalo aqui em G5, de olho na maravilhosa casa de E6. Também existem temas táticos aqui acontecendo, por exemplo B5 aqui, é possível você jogar cavalo E6, cavalo F6 não rola aqui, não rola porque o cavalo defende lá em H7, né? Mas o cavalo chega em E6 e as brancas ficam muito bem. Por isso, Miklos Brody segue com bispo toma, e depois de cavalo toma, ameaçando agora o peão de H7,
Dama em F5 foi jogado o melhor lance da posição, propondo trocas. Bora jogar um final. Dama toma, torre toma e o cavalo chega em E6. O Frank James Marshall parece que vai começar aqui um contra-jogo. Aqui G6 foi jogado. Temos o lance F4 atacando esse forte peão central. Temos trocas. Peão toma, torre toma. E mais trocas. E rei F7 foi jogado. E aqui parece que tudo está equilibrado. No entanto, é aqui que o Michlos Broody realmente vai ser testado. Porque o Frank James Marshall é conhecido por pegar essas posições aqui. Ele vai criar alguma vantagem. Vai conseguir a vitória nesses finaizinhos equilibrados. Cavalo E6 foi jogado, um cavalo na cesta horizontal, com um posto garantido aqui pelo peão, pressão aqui. Esse cavalo não pode se mexer, vai cair o peão de C7. Por isso torre C8 foi jogado, é preciso fazer um lance defensivo. Cavalo G5, peão atacado, rei G7, cavalo em E6, rei G8. E aqui então, cavalo D4, manobra o cavalo, está ameaçando colocar a torre na sétima, combinada com o cavalo na sexta. Isso acaba a partida, isso acaba o jogo. Por isso rei F7 foi jogado, não permitindo isso. E aqui torre em E3, a torre ganha mais mobilidade na terceira horizontal. Pouco a pouco o Frank James Marshall vai se impondo. Cavalo G7 foi jogado e aqui temos o lance torre B3, atacando o peão. B6, e agora, bora atacar esse peão. Não antes de jogar o rei um pouquinho mais para longe. Torre F3 cheque, aqui o rei vai para casa de G8 e aqui nós temos o lance torre em A3, atacando o peão. E agora o que jogar? Será que é hora de jogar um A5? Aí que tá, né? A5, rei F2, pouco a pouco o Frank James Marshall começa a gostar desse final. O Michlos Broody precisa fazer alguma coisa antes que seja tarde. E por isso ele vai para o melhor lance da posição. Uou! Torre 8, deixando o peão de A6. Cara, esse lance aqui é tipo... ou é isso ou você vai perder, cara. Foi muito genial esse lance. Quem joga xadrez já há algum tempo, acompanha aqui o canal, sabe que esse é o tipo de posição que começa a dar ruim, é um caminho sem volta. Se você começa a se defender, é um caminho sem volta, as brancas vão ganhar. Aqui é muito importante que as pretas ainda tenham esse tempo de ameaçar aqui uma entrada na posição. O rei ainda não está controlando essa casa. Por isso o rei F2 foi jogado. Notem que torre por A6 aqui, torre E4 seria uma possibilidade. A torre vai poder vir para a sétima, o cavalo é expulso. E aqui você captura o peão de C4 ou coloca a torre na sétima e as pretas têm um belíssimo de um contra-jogo. Por isso, Frank James Marshall joga com rei F2, mantém o peão atacado. E agora sim, a gente vai jogar aqui o A5, né? Nada disso. Torre E4 antes que seja tarde. Se você joga o A5 mais uma vez, as brancas começam a ganhar da posição. Podem até jogar com torre E3. Tem um cavalo mais ativo, um rei mais ativo. Por isso, nesse momento, o Michlos, mais uma vez, galera, ele não tá deixando o Frank James Marshall começar a gostar da partida. Ataca agora aqui o cavalo e olha só quem tem que voltar para defender. Que maneira elegante de proteger o peão, né? Esse peão aqui tava suando já. Ele fala, ufa, né? Não é possível. Ele tava lá, tinha um leão olhando pra ele assim, caminhando, chegando perto, e de repente o leão foi embora, né? Ele falou, caramba, escapei, né? Escapei. E agora então, a torre volta para proteger o cavalo, afinal de contas o peão de C4 estava caindo também. Temos agora o lance G5, ganhou um pouco mais de espaço o Michlos Broody. Aqui ele cresceu, hein? Aqui ele foi até pegar um bolinho, fazer um chá, aqui ele cresceu. B3 foi jogado e agora G4, que isso? Controla bem a casa de F3, o cavalo não vai mais para lá, o rei não vai mais para lá. Aqui cavalo C6 foi jogado e aqui cavalo em F5, as peças vêm chegando. Torre D2, temos o rei G7, melhora um pouquinho a posição do rei. Torre vem para casa de E2, propondo trocas. Não quero trocar. Torre em F4 aqui com cheque e o rei vem para casa de G1. E rei F6 foi jogado, Michlos Broody pouco a pouco vai melhorando aqui a sua posição. A casa de E7 está muito bem controlada. A partida segue com o lance cavalo B8. O Frank James Marshall vai para cima do peão. Ele quer encontrar uma maneira de se sobressair. Mas agora o lance que exclama que poderia jogar um A5, é verdade. Mas o Michlos tem outra ideia. B5, sobrecarregando essa cadeia de peões. Que lance espetacular. A partida segue agora com o lance cavalo por A6. Notem que
Bom, se aqui houvesse trocas, o peão está defendido. E se não, se cavalo por A6, a gente vai ver o que acontece aqui na partida. B por C4 foi jogado capturando o peão. E agora o Frank James Marshall faz o lance cavalo por C7 e tem um peão passado na coluna A bastante perigoso. Miklos Brody poderia capturar aqui, de repente jogar um torre D4, mas ele prefere jogar aqui com C3, meus amigos. Caraca, está jogando com um peão a menos, colocando problema para cima do Frank James Marshall, que joga o lance cavalo em E6 aqui agora, atacando a torre. Temos o lance torre B4 aqui, um lance espetacular. Difícil de encontrar o lance torre B4, a gente não entende muito bem o que essa torre está fazendo aí, né? Você fala assim, tá ameaçando o quê aqui? E a partida segue agora com o lance torre aqui em C2. O cavalo, um erro aqui do Frank James Marshall. Será que dá para castigar aqui esse lance? Meus amigos, o que está acontecendo, né? A partida segue com o lance cavalo em E3. Que sequência genial. Não dá para entender esse lance. Fala, pô, você acabou de entregar o peão, essa torre não tá fazendo nada e assim o Stockfish tá falando que você tá sendo genial. O ponto todo, meus amigos, é que se torre por C3, cavalo por D5, ataca a torre, elimina a defesa do cavalo e não tem como a torre proteger o cavalo. E aqui, good game, as pretas vão ganhar esse final, vão ganhar essa partida. Por isso o cavalo E3 foi espetacular. E agora a torre em F2 com cheque foi jogado, o rei vem para E5, tá chegando para dar suporte, o peão vai disparar, esse peão tá caindo, o que fazer? Frank James Marshall tenta o lance torre E2 e agora o cavalo tá atacado, mas agora a torre E4 foi jogado. Se você enxergou C2, parabéns, também é possível, né? Aqui com seguido de torre E4, né? Vou mostrar essa variantezinha aqui, também seria possível, né? Com uma posição provavelmente vantajosa ou até mesmo vencedora aqui para as pretas, né? Mas a partida seguiu com torre E4 diretamente, também ameaçando o C2. Cavalo G5 foi jogado atacando a torre, mas agora essa pancada. Miklos Brody dispara o peão. Que espetáculo de partida. Que contrajogo foi esse? Sacrificou o peão, agora disparou esse peão. Tem um peão a menos, mas tem um peão passado avançado aqui. E o Frank James Marshall recua, faz o lance torre 1 assustado. Torre D4 foi jogado. Mais uma vez que lance espetacular. Porque agora a partida segue com torre por E3, o Miklos Brody vai entregando todo o material. Torre por E3 cheque foi jogado, não resta outra alternativa aqui para o Frank James Marshall. E aqui o lance rei F5 foi jogado, um lance curioso, um lance muito curioso, porque aqui rei F4 é uma pancada, né? Um duplo de rei com o peão promovendo. E não tem muito o que fazer, né? Mais uma vez, se torre cobre, torre cheque, seguido de promoção, né? E aqui as pretas estão bem melhores, né? Mas a partida segue com o lance rei F5 aqui pelo Miklos Brody. E tem uma diferença sutil, porque a partida segue agora com torre C3 e de fato acontece a mesma coisa aqui. Mas a diferença é que nessa posição, o rei aqui, ó, vamos ver o que aconteceria com o rei em F4. A partida seguiu com o cavalo em F7 aqui, atacando esse peão. Frank James Marshall vai tentar um contra-jogo, né? Agora, nessa outra variante aqui, se fosse jogado o cavalo em F7, aqui o rei está fazendo oposição, a diferença toda é essa. Em F5 ele não está fazendo tanta oposição. Aqui você teria a torre C2 jogando o rei para qualquer casa aqui, F1 por exemplo, e aqui rei E3, você começa a invadir com ameaças de checkmate. Não dá tempo de capturar o peão, você tem que jogar um G3 e aí cai aqui o cavalo, né? Então aqui não poderia jogar cavalo em F7. Então tem uma diferença sutil, mas muito importante aqui. Vale para a gente guardar esse padrão, né? De que você está aqui restringindo bastante aqui o rei do adversário. Então, porque você vai dar cheque, o rei vai estar em F2 e ele vai estar em oposição, né? Então aqui realmente era o lance a ser jogado, né? Você fala assim, cavalo E6 também não ia funcionar, porque você toma a torre, toma aqui e vai promover, né? Então era o lance a ser jogado. Vamos ver como seguiu a partida. Agora o Frank James Marshall tem uma pequena esperança, porque aqui depois das trocas ele joga com o cavalo em F7 atacando o peão e não tem maneira de defender. Existe uma barreira aqui, o cavalo e o peão estão fazendo uma barreira. Por isso torre C2 foi jogado pelo Miklos Brody, mais um erro. Talvez a única chance nessa posição seja se arrepender
de ter jogado rei F5 e jogar de qualquer maneira rei F4, aqui permitindo o cavalo por peão. E aí você vai tentar mais uma vez esses tipos de posições aqui, o rei restrito jogado para todo encolhido aqui. E aqui ainda por ser um final, ainda é um final bastante difícil, né? Mas aqui os computadores apontam que as pretas têm mais chances. Toda vez que o rei tentar escapar, você pode manobrar e jogar o rei para o fundo de novo. Mas, meus amigos, isso não acontece porque Miklos Brody joga a torre cheque direto e o rei fala, ufa, Frank James Marshall conseguiu escapar e agora ele tem uma peça importante, um rei ativo. Torre por peão, cavalo por D6 com cheque, o rei encosta, cavalo C4 com cheque, cai o peão de D5, é verdade, mas agora cai o peão de G4. Bela posição do Frank James Marshall, difícil ele perder aqui agora. Torre B2 foi jogado, rei F4 fazendo uma micro fortaleza, porque o cavalo está protegendo aqui, agora o rei está protegendo o cavalo. Cai o peão, mas aqui G3 foi jogado, H6 e o Frank vai para uma ideia. Joga com o cavalo C2, ameaça ganhar a partida. Rei F6 não permite, o cavalo volta para E3. Torre B4, cheque com o dedo na cara. O rei volta para F3 e a torre mantém o rei cortado nessa horizontal. Segue a luta, cavalo G2 foi jogado, cheque, o rei vem para G4. Torre ataca todo mundo e o rei vem aqui para H3. Uma ideia sensacional aqui do Frank James Marshall, ele fala, o meu rei não sai daqui. O meu cavalo tem suporte tanto na casa de F4 quanto na casa de G2 e eu vou ficar mexendo o cavalo para ir para casa de H4. Vou ficar mexendo o cavalo de um lado e para o outro. O peão não pode avançar. Fez uma fortaleza inquebrável aqui o Frank James Marshall. Agora, que bacana o Miklos Brody ter colocado o Frank James Marshall numa posição onde ele basicamente tem que ficar escapando com cavalo G2 e cavalo H4, né? É realmente assim, mostra assim, realmente a luta de boxe, o cara só se defendendo aqui, né? O Frank James Marshall totalmente acuado, tendo que jogar aqui, e ambos, portanto, aqui concordam no empate, né? Apesar das brancas terem um peão a mais, é impossível ganhar esse final, tá? Apenas para ilustrar, vou mostrar aqui uma possível continuação, mas que partidaça, né? Vou mostrar uma continuação onde as pretas entregam outro peão, ó. Mesmo assim você não consegue ganhar, mas tenho 2 peões a mais, mas é peão da torre, esses 2 não valem por meio, né? Então os 2 somados, puxa, os caras estão se sentindo bem agora depois dessa, viu, Rafa? Vocês vão ver, se você criou um trauma neles, eles nunca mais vão se recuperar disso que você acabou de falar. Aqui rei H7, ó, por exemplo, ó, consegui avançar com meu rei. Disparei o peão, mas não faz nada, você não tem como ganhar isso aqui, né? Ah, mas agora eu vou jogar rei F8, ganhei a casa de H7, mesmo assim não ganha, né? Não precisa fazer isso, é só ficar jogando rei H8, rei G8, mas se quiser criar um pouquinho de emoção, você também, se você controla aqui essa casa, acabou, não tem como progredir, né? Aqui simplesmente não tem o que fazer, tá? Ah, Rafa, eu teria jogado um rei G6 aqui, né? Mas não funciona. Agora cheque, não funciona, porque aqui o rei, né, tem que se distanciar do peão, senão vai afogar. Se você jogar aqui, vai afogar. Ah, mas eu tenho outro peão, dá para eu tentar ainda? Não vai dar. Vou jogar aqui, vou deixar ele tomar o peão e vir com o outro. Vai acontecer a mesma coisa. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com, 95 pontos, partidaça para o Frank James Marshall, 94 para o Miklos Brody. A gente vê que o Brody teve oportunidade, mas que detalhe, né? Rei F4 ganhava, o rei F5 dava ainda um contra-jogo, dava ainda para jogar um rei F4. A gente vê aqui, ainda tinha um pouquinho de chance, não jogou rei F4. Acabou, né? Não teve jeito mesmo. Bela partida aqui do Frank James Marshall contra Miklos Brody. E para finalizar, aqui vamos jogar uma partidinha também aqui no chess.com, 10 minutinhos, bora lá, vamos ver quem aparece. Demonic Cobra, caramba, quem acertar essa bandeira ganha uma pizza de salsicha. Deixa eu ver se eu acerto. Djibouti, vamos ver. Imagina se acerta, não, como é que chama? Nem aparece aqui, ó. Não aparece, é uma bandeira secreta. Vou ter que sair da partida para ver a bandeira. Saint-Pierre Miquelon. Saint-Pierre Miquelon, meus amigos. Michelúcio. Pizzaria das antigas. Quem lembra da Michelúcio? Saint-Pierre Miquelon. Que isso, cara. Bom, vamos lá. C4, criando aqui um centro forte. Siciliana de brancas aqui, qualquer coisa do tipo. Vamos tomar mesmo aqui, sem se preocupar. Sem medo de ser feliz. A verdade é essa. Aqui o cavalo não tem... O bacana aqui é que eu posso jogar um dama C2 sem me preocupar com algum cavalo chegando aqui, né? Porque esse cavalo aqui não vai chegar ali nunca. Ou pelo menos vai demorar muito.
Então, por exemplo, esse bispo aqui eu posso jogar aqui. Posso. Quer dobrar peão? Se você quiser triplicar, eu te agradeço. Ah, eu posso tomar aqui no... Eu já fiz pré-move? Não. Podia tomar de dama também, né? Por exemplo, se ele toma aqui, eu tomo de dama, cai esse peão, mas eu tomo aqui com cheque, né? Vai para as trocas e tá de bom tamanho. Bom, de fato, acho que é o que eu vou fazer, inclusive. Ah, mas peraí, depois tem torre 8, hein? Melhor calcular. Melhor calcular é ótimo, né? Pior que é, né? A gente fica tão acostumado a jogar as coisas, seguir os padrões, seguir a intuição, né? Que aí a gente, de vez em quando, fala assim, não, aqui acho que eu vou ter que calcular. O Carlsen não calcula mais, viu? O Carlsen não calcula nunca, ele já sabe o lance, mas nós, meros mortais, às vezes precisamos calcular. Aqui realmente eu preciso calcular. Bom, vamos lá, atacar aqui o cavalo. Cavalo BD7, acho que ele vai jogar. Um lance de desenvolvimento, bispo H5, torre 1, torre D1, é isso. Tá, ele já defendeu aqui, portanto esse lance começa a ser um pouco incômodo, né? Começa a ser um pouquinho incômodo, porque ele toma aqui, ele toma lá daí, né? E aí aqui eu vou ter que tomar de peão. Talvez eu não queira jogar com peão dobrado. Talvez eu não queira. Melhor eu tirar meu cavalo daqui. Olha esse lance aqui é do Karpov, hein? Caramba, de olho na casa de F5. Agora eu gostei, Rafa. Agora você fez um lance com estilo, um lance do estilo clássico. E agora joga um A3 para poder jogar um torre 1 no futuro, tira o bispo daí e tal, vai trazendo as peças. Gostei, Rafa, essa aí foi clássica. Essa foi xadrez. Olha lá, já veio para cima. Tô me orgulhando de uma porcaria, né? Agora eu tô ferrado aqui. Pera aí, vou ter que defender. Cavalo C5 agora vai chegar com velocidade. Não vai ser nada fácil, meus amigos. Nada fácil. Aqui a gente tem que tomar esse cachorro antes que seja tarde. Ele pode tomar aqui. Tá, ele preferiu não tomar. E agora eu vou forçar as trocas, né? Começando com A3. Ele tem que jogar cavalo por bispo, creio eu. Creio que ele tem que jogar esse. E aqui a gente vai par de cavalos contra par de bispos. Adoro. Vamos lá. Par de cavalos contra par de bispos. Quebrando paradigmas. Você fez um lancezinho astuto, talvez um pouquinho audaz, mas eu não gostei desse lance. Eu achei que foi porcaria. Foi porcaria. Você me ajudou a colocar a dama aqui na casa de C2. Bispo C5, você vai jogar? Muito bem, meus amigos, muito bem. E agora meus cavalos seguem rumo à vitória, rumo à alegria, rumo à esperança. Cavalo em F em E3 foi jogado. Lembra do cavalo D1? Bora lá, tira proveito agora. Cavalo vai lá para F5. Não antes desse cavalo vir para H4, talvez, hein? Você está tentando um contrajogo, está tentando me distrair, está fazendo algum lance porcaria, né? Pega essa. Cavalo H4 jogado diretamente. O controle da casa de F5 é absoluto, é total, é 100%. Par de bispos. Se par de bispos aí é igual vapor, rapaz, esses dois bispos vão embora rapidinho. A hora que eu quiser, esses dois bispos vão embora. Bom, tá na hora de lutar pela coluna. Os bispos já caíram. Os bispos eu consigo trocar o que eu quiser. Mas tem peão dobrado aí, eu não quero trocar não, viu? Eu quero levar a dama. Eu vou jogar dama C1 aqui. É jogar aqui e jogar aqui, ó. Lá. Bom plano, né? Ele tem torre 8 seguido de bispo F8. So true. Bem verdade. Por isso, talvez esse, seguido desse. Gostei do plano, hein, Rafa? Torre de A em D1. Olha lá, ele já se preparou para dominar a coluna. Ele já se preparou para dominar a coluna. Vamos cuidar dos negócios. O ataque não pode ser desenfreado. Não pode ser desenfreado. Agora é o seguinte, eu tenho um C5 aqui daqui a pouco que vai ser maravilhoso, hein? Porque aí o meu cavalo vem para F5 e vem para D6, né? Mas por enquanto, deixa quieto. Vamos fazer o seguinte, eu tô na dúvida, tô na duda. Porque se eu jogar esse cavalo aqui, eu gosto dessa estrutura, hein? Deixa o outro cavalo lá, mas o que tá acontecendo aqui? Ele vai trocar, eu ainda tô dominando. Posso jogar um dama G4?
Tô na dúvida qual dos dois cavalos, né? Certamente eu vou jogar um desses dois lances. Esse lance aqui é interessante, mas meu cavalo... esse lance é legal porque me permite jogar um H4, H5, né? Depois das trocas ali. H4, H5 é meio violento. Eu vou jogar esse aqui. Eu gostei. De todos que eu vi, esse foi o que eu mais gostei. Bora. Bora lá. Vai trocar tudo aqui. Eu vou jogar H4, H5. Tudo bem, o meu peão de B tá atacado. Oh, esse lance foi legal. Foi um pouco astuto até. Mas agora eu tenho esse, né? Wait. Esse aqui é astuto, porque se ele tomar aqui, eu tomo aqui com cheque, ele vai ter que jogar esse. Aí eu tomo aqui atacando o bispo. Segura, peão! Bora nessa! E o tempo tá equilibrado, gostei disso. Porque se eu tivesse com 2 minutos aqui, ele 6, eu ia falar, pô, que pena, minha posição tá boa, mas não vai dar pra ganhar, né? Mas agora, eu acho que ele vai jogar torre, toma, e depois bispo por cavalo, né? É isso que ele vai jogar. É isso. Mas eu tenho esse intermediário. Segura a pancada. Não tem rei G7. Gostei da minha posição. Ele tem problemas. Par de cavalos contra par de bispos. Vai, quem te falou que par de bispos? Ah, o par de bispos. Segura essa. Fica quieto, joga o seu livro no lixo. Calma, Rafa, joga aí, concentra, meu. Tem muito jogo pela frente. A fórmula para perder é ficar se animando no meio da partida. Joga com calma, vai. Não, tô comemorando aqui já porque eu botei dificuldade. Tô mostrando para ele que o par de cavalos pode ser superior a um par de bispos numa posição semi-aberta. Bom, Rafa, meu livro falava que realmente os cavalos são superiores em posições fechadas e talvez em semi-abertas. Você não está contrariando o livro. Você tem razão. Opa! Bora lá. Ah, você vai voltar com o bispo aqui, né? Puxa, fiz besteira então. Fiz besteirinha, né? Fiz caquinha. Agora que eu vi que o bispo volta, né? Cadê a comemoração, Rafa? Tô vendo um desânimo aí, tô vendo uma mudança de humor. O que tá acontecendo? Calma. 2 peças por uma torre, dá pra jogar? Com o rei exposto? Meio difícil, né? Ah, mas eu tenho um dama... Como é que é o negócio? Dama D2. Dama D2 ou dama D3? Eu gosto mais de dama D3, porque eu tenho a casa de G3. Dama D3, atacando o quê? Só cravando o bispo. Tá bom isso aqui não, hein? Não tá nada bom. Tá 0 bom isso aqui, 0. Porque assim, Rafa, joga aqui, né? Tudo bem. Isso também é uma armadilhazinha que talvez role, né? Tipo, eu tomo aqui, ele toma lá. E aí eu chego com a dama aqui, cheque, ele vai tentar voltar. Eu jogo, por exemplo, rei H6, eu jogo dama aqui em G4. Deixo lá a torre, tô atacando ali. Se ele tomar a torre, ele leva mate. Não, eu jogo F6 daí. Aí eu sacrifico uma torre também. Não, isso aqui vai dar ruim. Ele vai dar cheque, eu jogo aqui. Talvez dê boa, né? Ou pelo menos um perpetinho eu tenho aqui. Talvez um perpétuo. Perpetinho do amor. Então minha dúvida é cavalo por torre. Seguido de dama D3. Eu acho que não vai dar boa. Ou cavalo H5 especulativo. Vamos no especulativo, né? Vamos no especulativo. Bora. Caramba, será que eu vou me arrepender disso aqui? Ou é muito brilhante ou eu tô perdido já. Rafa, você não quer calcular um pouquinho, não? Não vamos calcular, não. Se eu calcular, eu vou ficar triste. Acho que eu tô perdendo. Deixa eu ver aqui. Não calcule para não ficar triste. Gostou dessa dica? Que dica sensacional, Rafa. Aí eu jogo aqui. Aí se ele tomar, eu jogo esse. Tem certeza, Rafa?
cara de lance ruim, né? Porque ele vai trocar e jogar torre G8. Mas se ele jogar torre G8, eu tenho cheque. Não, é ruim demais. É ruim demais, é ruim além da conta. Vamos lá, Rafa. E F6 direto, então. F6 direto eu gosto, porque eu tô ameaçando dama por H7. Eu tô bloqueando esse peão. Tô cortando o rei, mas aí, esse lance é bom. Ele vai ter um rei H6 aqui, mas daí não. Aí a gente começa a gostar um pouquinho aqui, né? Porque eu jogo aqui, ele toma e eu jogo esse daí. Daí eu acho que eu fiquei bem, né? Bispo, ele vai ter um bispo E3, daí não, acho que não. Vamos ver o que vira esse aqui. Eu gostei desse lance aqui. Vamos lá. Ave Maria, Rafa, que porcaria. Mas vamos lá. Ou é porcaria ou é muito bom, né? Depois vai ver tudo lance brilhante, é imortal do Rafa Milk. Pessoal, a verdade é essa. Ou isso aqui é uma imortal, ou é a grande capivarada, né? Não tem meio termo aqui. Rei G5 exclama, será? Não posso acreditar. É sério? Talvez, hein? Não, aí eu tenho G4 contra exclama. Gostei do contra exclama. G4, rei por F6, dama F5, rei E7, dama G5. Tem perpétuo? Talvez tenha perpétuo aqui, hein? Talvez tenha perpétuo aqui. Eu tô feliz com o perpétuo. Você não quer ganhar, Rafa? Eu não. Eu tô achando que eu tô perdido aqui. Vambora. Cara, esse lance aí não perde, não? Ele não perdeu a partida, não? Dama aqui. O que ele tá enxergando? Esse é forçado. O que eu posso jogar aqui? Dama aqui. Ele vem pra cá. G4. Ele tem essa casa, né? E se eu mandar um G4 direto? Ou então, peraí. Dama F5. Vem pra cá. Foi essa linha que eu tinha visto. H4. Lembra? Eu comentei essa linha. Ele tem torre G8 aqui. Ele troca e joga torre G8. E aí eu não tenho um G4? Daí ele sacrifica a torre, né? Eu acho que ele tem que sacrificar a torre. Torre pro G4, dama pro G4, mas ainda assim eu tô ameaçando mate. Ele vai ter que jogar um bispo pro F2. Eu gosto dessa linha aqui. Cara, é muito louco, né? Meio imortal, porque agora eu sacrifiquei uma torre se eu for jogar isso aqui. Esse cheque seguido de H4. Não é possível que isso vai ser bom. E depois seguido de G4, depois das trocas de torre G8. Eu acho isso bom. Eu confio. 2 minutos. 2 minutos. Posso jogar um G4 direto. Será que não é mais forte? Porque não tem como evitar dama H5, né? G4 direto? O rei tá imobilizado. Dama H5 é mate. Ele vai trocar aqui. Vai dar cheque com a torre. Eu vim pra cá. Não tem como evitar dama H5. Não sei. Mas eu acho que eu tô ganho. Não sei. Vamos ver. Caramba. Torre bispo a menos. É meio imortal se eu ganhar isso aqui. Mas vai ver, é tudo capivarado. 20%. Vai ver, ele tem saída agora. Eu não tô acreditando ainda que eu ganhei. Não é possível. Eu acho que ele vai ter alguma saída aqui. Dama H5. Cara, eu tô começando a acreditar de verdade que eu tô ganho aqui. Acabou, né? Yeah, galera, não é possível! É sério isso? Não, o relatório agora vai acabar com todas as minhas ilusões. Já tô preparado pro vexame aqui. Vamos puxar o relatório. Já tô preparado, é 20% de precisão. Eu tô achando que foi a melhor partida da minha vida. Mas foi boa. Eu tava ruim aqui, eu tava perdido, mas foi boa. Tivemos aqui uma boa precisão. Até que foi legal, não foi tão ruim assim. Vamos ver aqui. Caraca, foi bem legal. Vamos ver. Aqui a gente teve uma carocanzinha, dama C7 eu não conheço, mas para falar a verdade, essa posição eu já não conheço mais nada. Aqui a gente desenvolveu, tomei aqui, o melhor era H3, ok. Seguimos o desenvolvimento, segue equilibrado. Não é a melhor abertura do mundo, mas também não há nada para eu me... Eu me orgulhei tanto do meu cavalo E1. Lance de livro, partida clássica, lance instrutivo, erro, né?
Expectativa, é essa que eu acabei de falar. Realidade, erro grosseiro. Aqui, bispo G6, é o que ele jogou. E agora eu tenho que me defender. E cavalo C5, e aí eu tenho que tomar. Pelo menos eu me defendi bem aqui, A3, eu me defendi bem. Aí ele não podia ter tomado. Beleza, esse lance aqui, ok, voltei. E aí o bispo voltou lá para E7 e meu cavalo vem pro jogo. Ok, de alguma maneira a gente arrumou aqui. Como é que ele tinha que ter me punido aqui? Depois desse, torre F, D8 direto. Entendi, ele não podia perder esse tempinho aqui. Ele tinha que jogar torre F, D8 direto. Tá bom. É fato, né? Fato, porque ele vai ter um cavalo na cesta, ele vai ter um bloqueio aqui, esse peão vai cair. De fato, ele fica melhor, né? Dá para jogar ainda, mas ele ficaria melhor. Bom, estamos de volta. Cavalo H4 foi jogado. Torre aqui combatendo a coluna. O cavalo de H escolheu o cavalo certo. E aqui cavalo G4. Foi bem jogado. Mas eu agora acho que eu capivarei no próximo, né? Aqui cavalo por F6 foi ruim. O que eu tenho que jogar aqui? Cavalo H6 e manda o cavalo lá para F5. Não vi esse. Esse aqui é muito legal, porque eu fico com um cavalo na casa do Kasparov. Aqui não falei do cavalo do Kasparov, eu tive a chance de fazer. Olha que coincidência, a partida anterior eu fiquei falando desse cavalo, né? E aqui eu tive a chance de fazer isso. Bom, fui para esse lance e aqui eu percebi a besteira que eu fiz. E agora só tem duas possibilidades e as duas são a mesma avaliação, olha que curioso. Ou ir lá para a torre e jogar com duas torres, ou jogar o cavalo H5. Entre seres humanos, esse aqui parece mais promissor. Aqui, rei G6, peão toma. E aqui tem como escapar, vamos ver. Eu joguei esse lance F6 e agora o único lance é rei G5. Eu falei desse lance, né? Falei rei G5 escruma, mas nem eu mesmo acreditei que esse lance era bom. Cara, a posição é tão difícil que o único lance é rei G5. É o rei do Ivanchuk. O único lance da posição. Ele joga esse lance e agora tem G4 ou dama F5. Yay! Achamos aqui o lance dama em F5. Cara, é sacrifício de torre, cara. Sacrifício de torre com sacrifício de peça. Mas agora, de fato, aqui eu tô ganho. E aqui G4 é o único. H4 não funciona, por quê? Vamos ver? Eu tava pensando nesse H4, né? Tem bispo por F2, única. Uau. Bispo por F2, porque esse rei por F2 ele traz a outra torre e depois avança o peão, é isso? Esse rei por F2 pode ser também ou dama B6 direto. Aqui eu não vou escapar, né? Então H4 não funcionaria, hein? Que loucura, ele teria esse recurso. Aqui não, aí aqui acabou, meu ataque virou pó, né? Então fiquei feliz de ter achado aqui G4. E agora não tem saída mesmo. A melhor continuação para ele é tomar. Ó, aqui ele pode postergar um pouquinho. Vai postergar um pouquinho aqui. Vai jogar um bispo cheque. E aqui eu não posso tomar, hein? Dama B6. Aqui ele poderia tentar isso. Se eu tomar, equilibrou. Não, ele tá levando mate ainda, de qualquer maneira. Só posterga uma. Vamos fazer esse, eu gosto mais. Esse aqui ele vai ter que sacrificar tudo para postergar. Ó. Rafa, que sadismo, hein? Que sadismo. Aquele cara, ele teria que literalmente sacrificar todas as peças e ainda assim levaria mate. É isso aí, galera. Não foi uma imortal, mas tem gosto de imortal. Meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!